Muito boa tarde. Como estão as coisas? Tudo bem por aí? Circulando, passando, revendo amigos, estudando juntos, rindo. Que bom que estamos optando pela amizade. Claro que vivendo problemas, vivendo conflitos. A vida é feita de conflitos e nós, porque nós somos muito orgulhosos. Fundamental pedir desculpas, mas a grande desculpa, o grande perdão, a grande compreensão da vida virá com o aprendizado e a reparação dos erros. Não haja dúvida sobre isso, não é? A palavra é uma sublime expressão da alma, mas ela tem valor apenas quando está acompanhada de pensamentos coerentes, quando se fala o que se pensa. E quando está acompanhada de ações e sentimentos, quando se faz o que se sente. Essa é a autenticidade, essa é a sinceridade, essa é a verdade que nos liberta, essa é a verdade que nos dá força. Que assim seja, lutemos por ela. Muito bom, estamos estudando nos últimos vários encontros a questão do suicídio. Um fenômeno da máxima importância que assola as famílias em nossos dias. É o capítulo 1º da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Nosso guia de viagem, nessa viagem maravilhosa que decidimos fazer juntos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso momento. Hoje vamos falar sobre loucura e sacrifício. Dois extremos, entre os quais se colocam as vidas de todos nós. O que faz com que a vida de todos nós tenha um pouco de loucura e um pouco de sacrifício. De forma que é fundamental estudar tanto a loucura quanto o sacrifício. Vamos lá? Questão 950. O que pensar daquele que comete o suicídio na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Respondem os espíritos: outra loucura. É mais ou menos como alguém que queira salvar uma vida matando-a. Alguém que queira pintar de branco pintando de preto. É dizer que se quer uma coisa fazendo outra completamente oposta. Uma loucura. Continuam os espíritos dizendo: aquele que faz o bem alcança mais cedo uma vida melhor. É óbvio que seja assim. A vida melhor é para seres melhores. E para nos tornarmos seres melhores, precisamos praticar o bem.
Aquele que faz o bem alcança mais cedo uma vida melhor. Não há outro caminho. Ritos, roupas, comidas, profissões, funções, nada influencia tanto a melhoria do ser quanto a prática do bem. Continuam os espíritos dizendo: o suicídio retarda a sua entrada num mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por acreditar numa ideia falsa. Inúmeros são os ilusionistas que vendem ideologias segundo as quais é heróico, é valoroso, é sublime, é santo perder nossas vidas pela pátria, pela igreja, por líderes religiosos, por Deus. Vejam que blasfêmia. Se dizia que nas cruzadas se morria por Deus, eram guerras santas. Como hoje se fala muito no mundo muçulmano das jihadis. Uma total loucura imaginar que matar pessoas possa ser santo. Não importa se em nome de Jesus, em nome de Maomé, em nome de Buda. O que interessa é que seres humanos usam o sagrado, o melhor que existe nas criaturas, na posição de líderes e na posição de liderados, outros seres humanos acreditem e sacrifiquem suas vidas por interesses humanos. É muito triste, não é? Muito bem. O suicídio retarda a entrada num mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por acreditar numa ideia falsa. Uma falta cometida, seja ela qual for, jamais proporciona a ninguém o acesso a mundos superiores na espiritualidade. Jamais permitamos que, mais uma vez, certamente já fizemos isso em diversas vidas, que mais uma vez programem nossas mentes como robôs, sacrificando nossas vidas por interesses espúrios, sombrios, humanos. Questão 951. Algumas vezes, pergunta Kardec, não existe mérito em sacrificar a própria vida para salvar a dos outros ou para ser útil a seus semelhantes? Vejam, meus amigos, como é interessante isso. Jesus deu como mandamento amar o próximo como a si mesmo. Então, em nome desse amor ao próximo, é legítimo perdermos a própria vida? Vejamos o que dizem os Espíritos. Isso é sublime, conforme a intenção. Nesse caso, o sacrifício da própria vida não é considerado um suicídio. Deus, entretanto, se opõe
a todo sacrifício inútil. Todo sacrifício inútil opõe o autor desse sacrifício a Deus. Principalmente se estiver manchado pelo orgulho. Vejam se a sua consciência, se a sua lucidez não aponta a mesma coisa. O sacrifício da própria vida, dizem os espíritos, apenas é meritório quando é praticado com desinteresse. Algumas vezes, aquele que pratica o sacrifício esconde uma segunda intenção, o que, evidentemente, lhe diminui o valor aos olhos de Deus. O interesse de ser admirado, o interesse de dominar mentes. Muitos forjam tentativas de suicídio para ganhar atenção, de forma que aquele que finge uma doença profunda revela possuir uma doença ainda mais profunda. Não é? Kardec faz o seguinte comentário: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno no qual o homem atribui o maior valor, aquele que renuncia a ela em favor dos seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas realiza um sacrifício. Mas, antes de realizar esse sacrifício, deve a criatura refletir se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. Quanto se poderia fazer nessa vida? Quanto seríamos mais úteis? Quanto seria mais proveitoso servir por alguns anos do que matar-se ou deixar-se matar agora? Frequentemente, o matar-se pelos outros, seja pela pátria, pela religião, pela família, pela honra, quase sempre é uma cegueira do orgulho. Antes de realizar esse sacrifício, deve o ser refletir se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. Essa pergunta precisa ser estudada, observada e analisada. Se não houver utilidade numa morte, é o que os espíritos chamam aqui de sacrifício inútil, ao qual eles informam: Deus se opõe. Deus se opõe a todo sacrifício inútil. Que assim seja, que nós entendamos a loucura que é matar-se para reencontrar um ente querido, matar-se para ir dessa para uma melhor, como o povo diz, matar-se para estancar um problema que se tenha no corpo, com doenças, com dores. São loucuras, porque
nada fica melhor com o suicídio. Nem a doença, nem a dor, nem a loucura. Ao contrário, tudo se agrava. Tem uma música de Lupicínio Rodrigues que ele critica os jovens, dizendo que eles deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. É uma expressão dessa situação que está sendo colocada aqui. A pessoa que abandona voluntariamente a terra, o seu corpo na terra, imaginando alcançar com isso uma situação melhor do que vivia aqui, está redondamente enganado. Manterá todos os seus problemas, todas as suas angústias, todas as suas tristezas, e ainda terá todas elas aumentadas pela profundidade, pela profunda sombra do ato cometido. Então, algumas vezes não existe mérito em sacrificar a própria vida para salvar a vida dos outros ou para ser útil aos semelhantes. Isso é completamente oposto e depende de duas questões: da intenção sincera, clara, e da utilidade do sacrifício. Se é feito por orgulho e se não é útil, Deus se opõe. Mas será considerado muito meritório se for feito em real utilidade para outra pessoa ou para coletividades. Vai daí que essa análise precisa ser muito bem feita, muito clara. Como fecha Kardec, antes de realizar qualquer sacrifício, deve o ser refletir se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. Que essa reflexão oriente todos as nossas mentes e as nossas decisões. Que saibamos que aqueles que imaginam que tirando sua própria vida vão poder se juntar a entes queridos já falecidos, se enganam. Se imaginam que com o suicídio vão sair dessa para melhor, se enganam, porque todos os problemas permanecerão aumentados em muito pelo problema gerado pelo suicídio. Reflexão é fundamental. Reflexão e oração. Vigiemos para mantermos a cabeça lúcida, o coração corajoso e a vida mais leve. Vamos saudar os amigos que estão conosco nesse estudo de hoje. André Salvatore dando o seu boa noite, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como vibrando pelas vítimas da paz mundial e dos desastres climáticos. Mônica dando o seu boa noite, assim como Andréa Santos, Angélica Sayonara. Muito bom persistirmos buscando a máxima lucidez, a máxima coragem, porque lucidez e coragem são duas ferramentas fundamentais para tomarmos as decisões que nos propiciarão a morte simbólica, a morte espiritual e o renascimento como crianças curiosas, disponíveis e amorosas. Paz na terra aos homens de boa vontade, somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Graças a Deus e até a próxima.